Ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba pela 3ª vez. Mas dessa vez, ela não retornou. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. É um grande privilégio estarmos aqui para mais um mergulho profundo nos textos sagrados. Sem dúvida alguma. E hoje vamos embarcar numa viagem incrivelmente imersiva. Imaginemos o cenário por um momento. Estar fechado num espaço delimitado, rodeado por milhares de animais, a sentir aquele balanço imprevisível da água durante mais de um ano inteiro. É um teste de resistência inimaginável. Completamente. E a chuva torrencial e aterradora finalmente parou. O sol parece brilhar lá fora, a aquecer a madeira antiga da arca, e, no entanto, a pesada porta continua hermeticamente fechada. Um cenário de grande tensão e, ao mesmo tempo, de um alívio enorme. Exato. Hoje, a nossa grande missão com este estudo é explorar o que é, muito possivelmente, o versículo mais silencioso e eloquente de toda a narrativa do dilúvio. Estamos a falar especificamente do livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 12. Nem mais. Queremos tentar perceber a imensa e profunda teologia que se esconde por trás de um simples pássaro que de um momento para o outro simplesmente não regressou. E é um exercício mental e imaginativo fascinante tentarmos colocar-nos na pele daquelas pessoas, daquela família. Pois é, não deve ter sido nada fácil. Para compreendermos a verdadeira magnitude e o peso esmagador desse momento específico, temos de nos situar no cenário exato. Após meses intermináveis de águas revoltas, de um caos absoluto onde o mundo que conheciam foi literalmente submerso. Apagado do mapa, não é? Completamente. A imensa arca gigantesca finalmente repousa, fica imobilizada sobre a cadeia montanhosa de Ararat. E aí o que é que domina o ambiente logo a seguir? O silêncio? Um silêncio que deve ter parecido ensurdecedor. Já não existe aquele barulho constante e repetitivo da chuva a castigar o telhado, já não há trovões violentos a rasgar o céu escuro, nem o som medonho das águas a arrastar a terra. É uma mudança drástica de paradigma sonoro. E é exatamente nesse cenário de quietude súbita e quase assustadora que começa o processo muito meticuloso de verificação por parte de Noé. E o que é fascinante notar é a extrema economia de palavras que o texto bíblico utiliza neste momento. Sim, o texto é incrivelmente contido, não há grandes floreados. Noé precisa de saber o que se passa lá fora, mas está limitado na sua visão. Primeiro, solta um corvo. Depois, tenta com uma pomba. Pela primeira vez. Que acaba por voltar, claro. Exato. Mais tarde, envia novamente essa mesma pomba, que acaba por trazer o célebre e icónico ramo de oliveira. Uma imagem que ficou para sempre gravada na história da humanidade. Com certeza. E finalmente solta a pomba pela 3ª vez. O versículo diz apenas que ele esperou mais 7 dias e soltou a ave. E a frase que muda tudo é, mas dessa vez ela não retornou. É muito direto. Reparemos que não há qualquer dramatismo na descrição. Não existe uma exclamação de surpresa, não há cânticos nem uma celebração efusiva descrita. Há apenas a constatação fria, contida e factual de um evento. O que me intriga profundamente e levanta a grande questão para a nossa análise inicial é o que é que esconde, na verdade, esta ausência? Pois essa ausência obriga-nos a ir muito além da leitura literal dos factos. Exige que passemos da mera descrição de um evento para um imenso peso simbólico que o não retorno da ave carrega. Representa uma ruptura enorme com os padrões a que estamos habituados na nossa leitura diária. Reparemos numa coisa muito curiosa. Se pensarmos em grande parte da literatura mundial e até mesmo noutras passagens bíblicas muitíssimo famosas, o retorno é quase sempre o grande sinal de triunfo. Sim, de alegria e fidelidade. Pensamos imediatamente na parábola da ovelha perdida, que é procurada de forma incansável e depois trazida de volta aos ombros com grande celebração. Ou no filho pródigo. Exatamente. O filho pródigo que decide regressar a casa e o seu retorno é o grande clímax de redenção da história. O regresso costuma ser o final feliz por excelência. É o fechar de um ciclo. Então, a pergunta impõe-se de forma muito clara. Por que razão, neste caso muito específico e isolado, a ausência e o não retorno são celebrados como a melhor notícia possível? O que temos aqui, fundamentalmente, é uma inversão narrativa extraordinária. É uma autêntica obra-prima de significado teológico que quebra a nossa expectativa lógica. Uau, inversão narrativa!
Gosto desse conceito. A pomba não voltou pela simples razão de que, pura e simplesmente, já não precisava do abrigo da arca. Encontrou terra firme, encontrou um lugar sólido e sustentável onde pousar e onde permanecer. Ou seja, a missão do abrigo temporário tinha chegado ao fim. Nem mais. O facto de ela não regressar significa que o juízo tinha efetivamente passado por completo. A nova criação tinha começado a emergir. O mundo lá fora voltara a ser um lugar acolhedor e pronto a sustentar a vida. Certo. Compreendo perfeitamente a ideia de que a ausência prova que há um mundo novo lá fora. Mas há aqui um detalhe que me faz alguma confusão e que precisamos de avaliar bem. Qual detalhe? O corvo. O corvo foi a primeira ave a ser solta e também não voltou para dentro da arca, pois não. O texto diz que ele ficou lá fora a voar de um lado para o outro. Sim, andava sobre as águas e sobre o que restava. Se o corvo não voltou a entrar, isso não deveria ser já uma prova suficiente de que havia terra firme? Por que a necessidade de enviar a pomba repetidas vezes? Essa é uma excelente observação. E é uma daquelas dúvidas que muitas vezes escapa numa leitura mais superficial e apressada do texto. Parece um pormenor menor, mas não é? De todo, para podermos dissecar essa diferença fundamental e vital, precisamos de trazer para a nossa reflexão as notas do teólogo John Wesley. Claro. John Wesley tem sempre perspectivas brilhantes sobre estas passagens. O que é que ele aponta? Ele sublinha que a escolha destas aves em particular não é, de maneira nenhuma, um acidente ornitológico. A natureza biológica de cada ave conta a própria história daquele momento. Faz todo o sentido. O corvo é, por natureza, uma ave necrófaga. Para ele, o cenário de destruição pós-dilúvio servia perfeitamente. Claro, ele contentava-se com os restos. Exatamente. Um corvo estaria perfeitamente adaptado para pousar e alimentar-se das carcaças que ainda flutuavam num mundo devastado pela água. Ou seja, ele não precisava de um mundo limpo ou habitável no sentido pleno para conseguir sobreviver lá fora. A destruição era, paradoxalmente, o seu habitat perfeito naquele instante. É uma constatação dura, mas muito real. A sobrevivência e o não retorno do corvo não eram um indicador fiável de que a terra estava purificada. Faltava um texto mais rigoroso. Precisamente. Já a pomba é uma criatura com instintos completamente diferentes. É muito mais exigente na forma como vive. Tem hábitos mais limpos, não é? Sim, necessita de condições específicas, de vegetação viva, de terra seca e purificada para poder pousar e estabelecer-se. E, portanto, na terceira missão, a ausência definitiva da pomba confirmava, sem margem para dúvidas, aquilo que o corvo jamais conseguiria confirmar. Que a paz não era apenas um conceito distante. A paz era, naquele exato momento, um lugar verdadeiramente habitável. Essa ideia fabulosa de uma paz habitável liga-se na perfeição com o sinal que a pomba tinha trazido na sua missão imediatamente anterior. O famoso ramo. Sim, porque a certeza de que a terra estava restaurada não veio exclusivamente desta ausência final, mas foi pavimentada por aquela prova física espetacular que chegou no bico da ave, o ramo de oliveira verde. É uma das imagens mais poderosas de toda a escritura. E confesso o meu total fascínio por este pequeno detalhe botânico. Podemos refletir sobre isto. Porquê especificamente uma oliveira? Porque não um cedro imponente do Líbano? Que é tão recorrente e glorificado noutros textos, não é verdade? Exato. Ou um carvalho gigante que resiste a todas as tempestades. É quase como se a natureza estivesse a dar-nos uma lição gigantesca de resiliência através de uma folha minúscula. E é uma lição botânica e teológica riquíssima, que não podemos, de forma alguma, ignorar nesta análise profunda. A oliveira possui um extraordinário poder de recuperação. Acima da média das outras árvores, certo? Muito acima. Explica-se de forma muito prática na biologia. A oliveira consegue sobreviver a inundações prolongadas, a períodos extensos com as raízes totalmente submersas. Algo que asfixiaria outras árvores grandes. Mataria de imediato carvalhos ou cedros. Mais do que isso, a oliveira tem a capacidade rara de rebrotar com um vigor incrível, mesmo quando o tronco sofre danos severos. Ou seja, a própria árvore escolhida para fornecer o sinal é uma sobrevivente nata das piores condições imagináveis. Sem dúvida, não há coincidências nestes textos. E a síntese teológica que retiramos daqui é imensa. O facto da pomba trazer um ramo verde indicava muito mais do que a simples descida das águas. Provava que a vida estava num processo de renovação ativa e muito vigorosa. A terra estava a pulsar novamente. E nas culturas do mundo antigo, a oliveira nunca foi apenas mais uma árvore. Era vital para o azeite, para a iluminação, para a alimentação.
Era o símbolo supremo de paz, de abundância constante e de permanência a longo prazo. As oliveiras podem viver milénios. Uau! Portanto, quando Noé segura aquele ramo molhado e verde, percebe logo que Deus não estava apenas a parar o dilúvio. Estava ativamente a restaurar a criação. Estava a reconstruir a partir das próprias fundações. É uma imagem lindíssima, mas ironicamente é exatamente neste ponto de restauração comprovada que a narrativa dá uma volta que me deixa sempre um pouco perplexo com a natureza humana. Como assim? Reparemos, se a Terra estava a rebrotar com tanto vigor demonstrável e se a pomba encontrou um lar definitivo, provando que o mundo era habitável, o instinto lógico humano seria correr para abrir a porta da arca. Sem sombra de dúvida. Eu faço muitas vezes a analogia de estarmos num avião. Imaginemos a sensação, acabamos de aterrar depois de um voo turbulento de 12 horas. Todos conhecemos essa impaciência. O avião toca na pista. Vemos o terminal pela janela. O motor desliga, mas as portas não se abrem. A vontade de qualquer passageiro é levantar-se e exigir sair. A claustrofobia toma conta. É o impulso natural de fuga e de liberdade. Como é que Noé, perante todas estas provas irrefutáveis de que a Terra está pronta, consegue simplesmente continuar ali fechado, à espera sob uma pressão psicológica gigantesca? Essa analogia do avião capta na perfeição a tensão da espera humana perante a iminência da liberdade. E é possivelmente a grande questão de todo este capítulo. Como é que se aguenta? Para compreendermos a atitude de Noé nesta fase tão sensível, temos de recorrer aos escritos de Ellen G. White, particularmente na sua obra Patriarcas e Profetas. Uma autora com visões profundíssimas sobre a mente dos patriarcas. Sim, ela salienta com uma perspicácia notável que o detalhe mais surpreendente desta passagem não é a pomba a voar, nem sequer o ramo verde. É o próprio Noé. Exatamente, porque perante todas as provas evidentes de que a terra secava, ele pura e simplesmente esperou. Ele aguardou mais 7 dias após o segundo envio e mesmo depois da ave não regressar, continuou estoicamente dentro da arca. É uma capacidade de autodomínio quase incompreensível para a nossa mente moderna. Nós estamos muito formatados para a gratificação instantânea. Queremos tudo para ontem. Completamente. Tudo resolvido num clique. É verdade. Mas a paciência dele não pode, de forma alguma, ser confundida com mera passividade, letargia ou medo de enfrentar o novo mundo. O que vemos ali é uma confiança ativa. Uma disciplina espiritual muito forte. Sim. Quando estudamos estas passagens com o rigor devido, como frequentemente fazemos num contexto sério de uma escola bíblica, aprendemos que a obediência de Noé foi consistente desde o primeiro minuto. Ele tem um histórico monumental, não é? Pensemos bem, ele construiu uma embarcação colossal durante mais de um século, apenas porque Deus mandou, num cenário onde a ideia de um dilúvio parecia absurda. E depois entrou na arca com a família e deixou que a porta fosse fechada por fora unicamente porque Deus ordenou. Nem mais. E agora, na reta final, a poucos metros da liberdade, ele recusava-se terminantemente a sair, guiado pela sua própria sabedoria ou instinto. Ele aguardava a ordem divina explícita. Exato. A ordem verbal para sair. É quase como se ele tivesse interiorizado que a mesma autoridade soberana, que teve o poder de trancar a pesada porta por fora, é a única com verdadeira legitimidade para abrir. O tempo humano cede lugar ao tempo perfeito de Deus, sem se deixar corromper pela ansiedade terrível do confinamento. Ele e a família ficaram lá dentro até ouvirem o comando direto inconfundível, o chamamento para sair. Ele tinha aprendido numa verdadeira escola de fé que o tempo de Deus é irrepreensivelmente perfeito. Não é apressado pela nossa ansiedade ou urgência, nem é tardio. Mesmo quando temos todas as luzes verdes da lógica humana a gritar que é hora de avançar, o passo decisivo deve aguardar o tempo certo do Criador. E quando esse tempo perfeito finalmente chega, a ordem para sair marca não apenas o fim de um capítulo sombrio, mas a inauguração de um mundo inteiramente novo. O arco maior desta narrativa é esse, de facto. Um recomeço divino sem precedentes para a humanidade. Totalmente. Estamos a falar de um evento à escala cósmica. E para vermos a verdadeira dimensão deste recomeço, devemos voltar mais uma vez às notas de John Wesley. O que é que ele nos revela sobre este momento? Ele faz uma análise estrutural do texto que é absolutamente brilhante. Ele revela um paralelismo fascinante, sistemático e inegável entre o capítulo 8 de Gênesis e o capítulo 1. O relato da criação do universo. Exatamente. As descrições espalham-se de uma forma que não pode ser considerada acidental. Confesso que, da primeira vez que li sobre esse paralelismo, foi uma epifania autêntica.
Mas para quem nos escuta conseguir visualizar isto com mais clareza, como ocorre esse paralelismo na prática? Pensemos na própria mecânica dos eventos. Em Gênesis capítulo 1, vemos o Espírito de Deus, ou o vento de Deus, a mover-se sobre a face das águas caóticas. Em Gênesis 8, Deus faz passar um vento forte sobre a terra, submersa para que as águas comecem a baixar. É o mesmo movimento divino sobre o abismo das águas. Nem mais. Em Gênesis 1, o momento em que Deus ordena que as águas se juntem num só lugar para que a porção seca apareça, é refletido quase palavra por palavra no capítulo 8. As águas recuam gradualmente e a terra seca volta a emergir aos olhos de Noé. Exato. O que percebemos ao analisar o texto com esta lente é que o dilúvio nunca foi apenas um evento de juízo punitivo. O dilúvio foi, na sua essência teológica, um gigantesco processo de recriação. A terra estava a ser devolvida ao seu estado primordial, mergulhada nas águas, purificada e feita nova novamente. Para que a humanidade pudesse ser colocada sobre ela como se fosse a primeiríssima vez. Uau! Isso eleva de forma incrível o papel de todos os elementos da narrativa, inclusive a da nossa pequena pomba. Sem dúvida. Com este paralelismo em mente, a pequena pomba, que não regressou, funcionou como um autêntico arauto oficial. Foi o anúncio definitivo e silencioso de que a recriação estava concluída. O palco estava montado. A tempestade ficara irremediavelmente no passado. O recomeço divino estava absoluto e garantido. É uma síntese muito bela. A pomba que recusa voltar à arca atua como o último elemento de confirmação, o selo final da obra antes de Deus dar a ordem focal. Chegados a esta etapa da nossa análise, é vital fazer aquela ponte necessária para a nossa realidade. Como dizíamos, o valor deste mergulho nos textos reside também no impacto que tem a nós hoje. Claro, a teologia tem de tocar a nossa vivência diária. Temos de extrair toda esta profundidade e canalizá-la para uma aplicação prática. Então, coloco a questão central para o nosso encerramento. Como podemos resumir a lição deste silêncio para a vida cotidiana de quem nos ouve agora? É uma questão crucial. Pensando em pessoas que muito provavelmente sentem que estão fechadas na sua própria arca emocional ou profissional, a lidar com uma tempestade implacável e desesperadas para ver as águas baixarem. A lição prática mais profunda que retiramos é a percepção de que, em muitas ocasiões, a ausência de uma resposta dramática é, de facto, a resposta que procurávamos. Muitas vezes, esperamos grandes sinais. Vivemos num mundo acelerado, habituados a exigir que as soluções cheguem com grande estrondo, com notificações brilhantes e barulhentas. Mas este texto ensina algo muito diferente. Ensina que uma fé verdadeiramente madura e enraizada não exige constantemente o som de trovões a rasgar os céus para reconhecer a voz ou a aprovação de Deus. É conseguir reconhecer o cuidado divino na paz silenciosa daquilo que pura e simplesmente decide não regressar. Que não volta a bater à porta com a mesma força. Ou num problema antigo e desgastante que ficou para trás, esquecido no horizonte como um pássaro que voou e não voltou. É a difícil arte de encontrar conforto naquilo que deixa de acontecer e de nos atormentar. Exatamente. É aprender a interpretar o silêncio não como um vazio de abandono, mas como o abraçar de uma confirmação tranquila de que a pior parte da tempestade já passou. Essa reflexão tão pertinente leva-nos a um ponto fascinante para encerrarmos o estudo de hoje. Gostava de terminar deixando um desafio aberto, um pensamento provocativo para uma reflexão sincera. Um desafio para levarmos connosco. Pensemos numa crise ou dificuldade que estejamos a enfrentar neste exato momento. Será que a nossa energia mental está excessivamente voltada para a exigência de sinais barulhentos de que o problema acabou? À espera de respostas imediatas. Exato. Ou haverá um pouco de espaço para respirar fundo, acalmar a mente agitada e prestar verdadeira atenção aos sinais silenciosos de paz? Um ramo de oliveira discreto. Pode ser algo tão subtil como uma pequena folha de oliveira a brotar num cenário que julgávamos de caos, ou aquela angústia que hoje simplesmente não retornou. E que muitas vezes nos passa despercebida na nossa pressa. Talvez esses pequenos e preciosos vazios silenciosos sejam um indicador perfeito de que, nos bastidores das nossas vidas, longe do nosso controlo, Deus já está a orquestrar um belíssimo e sólido recomeço. E que a tempestade mais temida já cedeu.
O silêncio que ficou lá fora pode ser a melhor notícia de todas. Resta-nos agradecer de forma muito especial a companhia de quem esteve a escutar, a refletir e a mergulhar conosco nesta profunda análise bíblica. Foi excelente podermos dissecar estes pormenores tão simples e ricos. Que o resto do tempo que se segue no dia de quem nos acompanha seja pautado por uma paz profundamente tranquila, por uma confiança inabalável no tempo certo e por esta belíssima esperança silenciosa. Até à próxima. Até à próxima.